A paz do Senhor, queridos, amados do Senhor, amados do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez no Firecast, podcast que pega fogo e não é fogo estranho. Aleluia. Amém. Que nós já estamos bombando já o Connect Fire, né? Que vai ser o canal que nós vamos estar transmitindo nossas lives, né? Amém. Diretamente no YouTube, vai ser transmitido pelo canal do Connect Fire. Te inscreva no canal, por favor, e se inscreva no canal, que quando nós tiver 50 inscritos, nós começamos a transmitir pelo canal do Connect Fire, né? Amém. Daí nós podemos separar um pouco da questão da igreja ali, daí já focamos mais na questão da igreja no culto, né? Nas coisas ministeriais mesmo. Marcos, tem um anúncio ali do nosso Galeta ali, né? Temos anúncio. Uma boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma vez estarmos no ar, o nosso 23º, nosso 24º Connect Fire. Amigos, eu queria falar para vocês, fazer um convite para você que mora em Novo Hamburgo, mora em São Leopoldo, região do Vale dos Sinos, né? Que nós temos estamos promovendo um galeto no dia 28/3/2026 agora, que é um sábado, o galeto vai ser composto da seguinte forma: são 3 coxas, 3 sobrecoxas, mais salada de repolho, uma porção de maionese e um pão francês, um pão cacetinho, tá? Para pegar a partir das 11 horas até as 14 horas. Nós contamos com você e o valor apenas R$35. Pode retirar no dia daí, né, gente? Aponta ali pra câmera ali, aqui, Marcos. ó. Peraí, deixa eu ver se não... Você pega bastante ali. Pega bem, cara? Não? Vamos botar mais pra frente. Aqui. Peraí, ao vivo. Fechou. Amém. Ali, daí quem quiser retirar o cartão, retira comigo, com o Marcos, né? Amém. Nós estaremos ali até dia 20, tem que fazer o pagamento, né? 20 de março. Até dia 20 de março tem que fazer os pagamentos ali. Vai ser bênção de Deus. Eu acho que eu vou fazer uma mesa aí, Marcos, para nós comer aí. Também vai ter um povo que vai trabalhar com nós, né? Sim. Fazer um mesão ali, vamos falar com o pastor. Fazer um mesão ali para nós comer depois do galeto, né? Isso. O nosso galeto preferencialmente era para as pessoas levarem, né? Porque elas não trabalham, né? Sei. Mas a galera que vai estar nos apoiando aí, com certeza a gente vai fazer uma surpresinha para elas. Amém? Deixar pronto ali um negócio bacana aí para vocês. Amém. Desde já agradecemos quem vai nos ajudar. Eu também quero falar aí, Marcos. A Carla tem me cobrado. E eu sei que o nosso dia às vezes é muito corrido e o cara acaba não falando, né? Quero falar do meu livro ali, tá então. na plataforma Google Play Store e também tá na plataforma Amazon e-books ali. Se você quiser adquirir Orando como Jesus, né? É um livro muito falando sobre a vida íntima do Senhor Jesus para com Deus. São 7 modelos que Jesus usava de oração para se aproximar de Deus. Oração de adoração, oração de graças, clamor, intercessão. São 7 modelos que Jesus usava. E eu falo sobre a oração no secreto e a oração em concordância. A oração no secreto e a oração em concordância são duas formas diferentes de oração. A primeira é uma oração íntima para com Deus, para com o Espírito Santo, para com o Senhor Jesus. Amém. E a segunda é uma oração feita pela igreja, que é uma chave poderosa que Deus deu para a igreja, para ligar na terra, o que ligares na terra. É onde a igreja ora em unidade. Concordância, né? Unidade, concordância. É uma chave poderosa, né? Amém. Que traz o reino dos céus sobre a face da terra. E tanto assim, uma pessoa está no hospital lá, está enferma e tudo mais. A igreja em concordância é uma oração poderosa. É uma oração eficaz. Amém. Eu creio. E eu falo sobre essas questões, sobre esses 7 modelos
de oração que Jesus praticou sobre a face da terra. Um dos modelos é petição, Marcos. Bah. Petição é uma das coisas mais profundas, porque a maioria das pessoas fala que não ora por si mesmo, mas Jesus ensina e ora por si mesmo. É verdade. E eu coloco esses dois, eu sempre coloco esses dois, ele praticando, no livro eu coloco Jesus praticando e ensinando, para não ter aquela, não existe isso na Bíblia. Sim. Eu coloco ele em prática, ele fazendo na prática e ele ensinando, Sim. Fazer sobre aquilo ali. É interessante que isso aí é fruto de uma experiência que tu teve, né, Jean? Que tu tens, na verdade, né? De oração e de busca. E agora, esse modelo que tu falaste de petições é uma das coisas que falta na igreja, se tu analisar. Porque a igreja ela é acostumada a orar para os outros, mas ela não ora para si. E Jesus... Ela ora para o outro ser curado, mas não ora para ela ser curada. É isso aí. E Jesus, o apóstolo Paulo diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, daí não é do outro, né? Isso é aí. As tuas. Diretamente. E preocupações são as tuas, daí não é do outro. Jesus, na maneira prática dele de orar, Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Ele não estava falando sobre uma intercessão pelos outros, ele estava fazendo próprio, se possível. Só que daí logo após ele diz, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Mas mesmo assim ele fez. Sim. Mesmo assim ele demonstrou aquilo que Paulo tinha escrito. As minhas aflições. Estava num momento de aflição. É verdade. Um momento de angústia, né? O homem Jesus. Tanto que suou sangue naquela intercessão. Amém. Então, é um modelo que é pouco praticado, mas é um modelo importantíssimo. Tanto para a alma do homem, quanto para o corpo, que nem tu mesmo disse, Marcos. Porque na alma lá, se tu começar a trazer, vai haver pesos. Pregar o evangelho, vai haver pesos na tua vida, na tua alma, e nós precisamos levar esses pesos, esse fardo, esse peso para Jesus. E a única forma de levar esse peso é na intercessão. É verdade, sabe que aquilo que eu estava te falando ali de Ezequiel 37, que eu lembro que tem bem no finalzinho, quando ele fala do meu espírito, ele fala que essa parte que ele profetiza, que Deus fala, né, e aí eu porei o meu espírito sobre vós. Amém. Então existe, assim como existe a oração de Jesus, né, essa própria, tem o desejo próprio de Deus. É isso aí. Né, que é colocar o espírito dele no homem. É isso aí, é um íntimo, né? Isso, e para que o homem não perca a sua esperança. Amém. E quando o homem perde a esperança, ele anda como um homem literalmente desgraçado, como fala o pastor. Amém. Então é interessante mesmo, com certeza. Também a Carla está fazendo um livro, o livro da Carla está melhor que o meu. Não sei se eu posso falar o nome, não vou falar o nome. Ela não está aqui ainda. Mas agora falando do livro, a gente está no tema meio livro. Nunca pensou em fazer um livro, Marcos? Cara, nunca bateu no meu coração, assim. Nunca bateu. No meu não, também. Na verdade, se eu fosse fazer um livro, o único livro que eu me atreveria a escrever seria sobre o Espírito Santo, as experiências que eu tive, Marcos. Sim. Entendeu? É os melhores que tem. Nesse primeiro livro que eu fiz, eu não falei sobre experiência. Sim. E fui cobrado pelo Espírito porque, por intermédio de pessoas que leram o livro, que não tinha experiência minha, né? Não tinha experiência da minha vida, né? De oração, de busca, de constância, meus tropeços, minhas falhas, né? Sim. É importantíssimo. Nesse segundo livro que eu estou escrevendo, eu estou colocando breves experiências ali. Porque, né? veja, no meio do livro. Né? Uma das coisas que a igreja, às vezes, não vou dizer que peca, mas erra, né? É quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, falando a sua experiência, parece que a gente não valoriza tanto. É um testemunho, né? É um testemunho todo o testemunho de Deus
que um irmão está falando, é como se o Espírito Santo estivesse confirmando e para quem ouve aquele testemunho, acontece para ela. Amém. Então, é como se dissesse, Deus faça de novo, Deus fazendo outra vez, Deus, sabe? Movendo de novo. Exato. Né? Então, muitas das vezes, por isso que Jesus disse, fazer isso em memória de mim. É como se aquele sacrifício para nós, entendeu? Sim. Sempre vai se renovando. Se renovando. Né? E assim, que nem a palavra, né? Isso, exatamente. Então a gente trouxe isso aí. Um dia nós vamos fazer um podcast só sobre essa parte dos livros, como é que surgiu a ideia de fazer o livro, entendeu? Vamos fazer. Porque isso é uma coisa legal, entendeu? Não, foi assim, ó. E esse primeiro livro que eu fiz foi quando eu dava aula para as crianças. Tu chegou a dar aula para as crianças, né, Marcos? Eu dei lá em cima, lá no é bênção de Deus. Foi bênção. É um tempo de aprendizado lá, eu estava dando aula para as crianças, daí um dia eu tinha que falar sobre oração. Uhum. E é um assunto que eu gosto demais, falar sobre oração e tudo mais. Uhum. Daí eu comecei a escrever sobre oração e tudo mais. Depois de 4 anos eu li o livro do Benihim, que é o Bom Dia Espírito Santo. Uau. E tava lá os 7 modelos que eu escrevi no meu livro lá, que eu tava escrevendo para as crianças. Uhum. Tava os mesmos 7 modelos no Bom Dia Espírito Santo. Amém. Eu disse, é algo muito alinhado, algo muito O Espírito Santo não faz nada fora. Da parte de Deus, né? Uhum. Claro, não tinha a mesma informação, o mesmo conteúdo. Não, mas a ideia era a mesma. Mas era, tipo, muito alinhado, né? Uhum. Então foi algo assim que eu disse, é verdadeiro, é algo de Deus mesmo. E nunca tive no meu coração, porque eu sou muito ruim em português, Marcos. Sim. As pessoas até riem de mim ali, quando eu brinco de stop lá com a piazada lá do grupo jovem, eles riem de mim. Então eu sou muito ruim, então é só a graça de Deus mesmo. Amém. É a graça de Deus. Daí eu estou escrevendo o segundo e o terceiro eu já tenho na minha mente. Olha aí, ó. Porque o terceiro é a primeira mensagem que eu recebi, junto com os testemunhos sobre a questão, né? Uhum. Que é sobre o perdão, né? O poder do perdão. Uhum. Arrancando raízes profundas. Uau! Rompendo raízes profundas, né? E ele fala sobre isso, sobre Abel e Caim. Ele fala sobre a primeira coisa que Jesus veio restaurar foi a amizade entre os irmãos, né? Os primeiros chamados dele ali foi Pedro, Tiago, João ali e André, que eram 4 irmãos, né? Isso. Eram 2 irmãos, né? Daí então o primeiro é a restauração entre irmãos mesmo, entre a família. Amém. E Abel e Caim foram lá e tá entendendo? É verdade. Não conseguiram ter essa unidade para servir o Senhor. É verdade. E na família é difícil ter unidade para servir o Senhor. É verdade. Não sei como que é lá na tua casa. Não, mas tem umas divergências, né? Tem uma divergência. Posso dizer até que na época eu voltei para a igreja como católico, né? E a minha mãe e a minha irmã já estavam, então eu tinha muita dificuldade, assim. Mas eu sempre aprendi músicas evangélicas com ela. Ah, tu já tinha o desejo? Isso. Em 2008, 2009, me lembro que a gente estava trabalhando na montagem de um evento e teve na época o PG. Ah, o PG é trica. O PG, a prima Letícia estava lá, inclusive. E aí o PG tocou lá em São Leopoldo, né? E eu cantava todas as músicas, daí eu começava a fazer isso louco aí, né? Mas eu era católico. Não, e Jesus, ele restaurou isso. Amém. Ele restaurou. Se tu vê ali, Pedro era irmão de André, e por exemplo, a sogra de Pedro ali, ele foi restaurando aquilo ali. Uhum. É verdade. A família inteira, ele pegou a família inteira, a mulher de Pedro, pegou todo mundo, tá entendendo? Sim. E no mínimo eles tinham complicações, porque tanto eles serviam juntos no serviço natural, que eram pescadores, quanto eles serviam juntos
no ministério, No né? ministério, no próprio reino. No próprio reino, então eles tiveram complicações por isso. Por exemplo, eu e meu irmão se dão muito bem no ministério, no reino, na visão. Ele me dá muitos conselhos, eu dou muitos conselhos para eles. Às vezes nós estamos juntos falando sobre coisas de Deus, debatendo sobre assuntos, coisa que ele traz ali, eu digo, não, mas ele está certo e eu estou errado, Sim. ou eu trazendo para ele. Então, Jesus, ele restaurou isso aí. Claro. Restaurou essa questão aí de... Então esse livro fala sobre isso aí, para nós ir para a palavra, né? Também. Estava falando sobre... O nosso tema até é sobre salvação, na verdade nós estávamos falando sobre salvação, né? E até já pegando um gancho aqui no tema, é Atos 8:14, né, Jean? E não sei se tu consegue ler, porque eu estou com a minha visão meio deturpada. É por causa da luz, Marcos. É por causa da luz. Se Mas ela não depende da forma que ela pega no teu rosto. Sim. Semana passada eu fiquei também assim. São 3 versículos no máximo aqui no 8. Deixa eu ver se eu consigo pegar de mais perto. Eu acho que nós vamos ter que providenciar umas letras maiores para nós, né? Aleluia. Qual que é o 14? 8, 14 e 17. Mas de longe fica melhor. Posso ir, Jean? Pode. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, nós estávamos falando, né? E descendo eles para lá, aí não consigo ver aqui já. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, no batismo de João. Então lhes empunharam as mãos e recebiam a estes o Espírito Santo. E vendo, porém, Simão, que pelo fato de impurem as mãos, os apóstolos as mãos, eram concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja para contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens partes nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga-te ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Meu Deus. É forte isso aí, né? Então, falavas aqui com o Jean, antes o Jean me perguntou sobre o tema, e aí eu comentei sobre isso, porque até foi o Jean que me emprestou o livro, né? E a gente até muitas das vezes pensa na salvação como vai ser, né? Que momento que eu sou salvo, né? Pelo texto diz que eles foram salvos quando ouviram a palavra, né? A palavra chegou até eles através de Filipe, o evangelista. Amém. E eles passaram então a presenciar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, né? Todo tipo de sinais. Veja que Pedro e João, eles não foram lá para fazer sinais. Os sinais ali já existiam. Sim. Eles foram lá para um propósito específico. Mas vamos continuar aqui na salvação. Sim. Então, a parte que eles receberam de Deus foi a palavra. O primeiro contato deles foi a salvação. Sim. Então, quando é que eu sou salvo? Quando eu tenho contato com a palavra. Sim. E ali também, né, eles receberam essa palavra ali, começaram a ver os sinais, os prodígios, mas mesmo assim eles ainda não eram tocados pelo poder do Espírito Santo. Justamente. Mesmo assim eles ainda não tinham ainda a experiência de ser tocados pelo poder do Espírito Santo.
Tu vê que o Simão, o mágico, ele participou do batismo, ele mesmo foi batizado. Ele está entre os que foram ouvir a palavra. Ele participou dos milagres, mas o que chamou a atenção dele foi os sinais. Foi aquilo, a imposição de dos apóstolos para receberem o Espírito Santo. E aí entra esse diferencial, já que o Jean já entrou, vamos entrar aqui. Que quando a Bíblia diz que quando eles deram crédito, quando eles creram, né? Amém. Aí eles receberam o Espírito Santo, através da imposição dos apóstolos. Amém. Não é que, como a gente disse, não é que eles não conheciam os sinais já existiam, mas a presença sobre eles, naquilo que Deus diz, porém neles o meu Espírito, sim, eles ainda não tinham. Para poder operar aqueles milagres que eles estavam vendo, eles precisavam receber do Espírito Santo. Eles precisavam, né, daquela nova experiência, né? Amém. Tá entendendo? Amém. Então eu vejo assim que Deus ele foi tipo assim, ele foi lá e serviu aquele povo. Serviu, ele foi lá e viu que o povo estava falto em algo, né? Havia uma necessidade. Uma necessidade. Uma necessidade de milagre, de cura, de transformação, né? De salvação, né? Mas eles só tiveram acesso ao Espírito Santo quando eles deram crédito, quando eles acreditaram. Amém. Naquilo ali. E aí chama a atenção. E aí, tem ali que tu leu no finalzinho, diz que o teu intento do teu coração, fala para Simão, né? Sim. E o que significa dizer que tem uma intenção por trás da intenção. Sim. Então ele tinha uma intenção, mas ele tinha uma outra ideia que ele queria, né? Sim. Meio que manipular o negócio, né? Por intermédio do Espírito, a conservação do Espírito Santo, tu conservar a presença de Deus, tu conservar o Espírito Santo, tu conservar o ministério. Amém. Tu conservar e honrar esse ministério, honrar o ministério do Espírito Santo é algo precioso para Deus. Amém. Deus ele vê isso aí, ele sonda o coração dos homens e vê isso aí quem está conservando o ministério. Se tu for ver, ele tinha um outro espírito. Ele sempre, mesmo impondo as mãos sobre as pessoas, ele sempre iria operar num outro espírito. Mesmo se você tenha muito dinheiro e queira comprar o Espírito Santo, você conseguir. Sempre vai operar em outro espírito. É verdade. Sempre vai operar em outro espírito. Nunca vai operar no Espírito de Deus, por causa do intento do coração. É verdade. Por causa do intento do coração. Que Pedro disse, tu não faz parte deste ministério. Todos os outros receberam por causa que deram crédito. Coração puro e limpo. Né? E aqui tem uma mensagem, não velada, mas é uma mensagem para o ministério, para a igreja. Né? Quando ele diz, tu não tens parte neste. Ele está falando do ministério do Espírito Santo. Neste ministério. Porque o Espírito Santo é um ministério. Sim. E ele diz, tu não tens parte. Porque Sim. o teu coração, né? Porque ele operava em outro espírito. Ele operava em outro espírito. E o que acontece muitas das vezes na igreja, no meio da igreja, é muitas pessoas operando em outro espírito. Porque Pedro não aceitou o dinheiro dele. Pedro não aceitou o dinheiro. Verdade. Pedro não aceitou o dinheiro de Ananias e Safira, que veio com corrupção. É o primeiro. Amém. Aquele que carrega o ministério não pode... sabe que aquele que carrega o ministério do Espírito Santo sabe que o ministério do Espírito Santo não é comprado. Ninguém pode comprar. Ou vendível. Ou vendido. Isso aí. Vendido. Ninguém pode comprar o ministério do Espírito Santo. E o segundo, que quando tu tem esse intento no teu coração de querer comprar algo espiritual e precioso como a unção do Espírito, você já está indo para o outro lado. Só que Pedro ainda, mesmo assim, e não fez como Ananias e Safira, que ele lançou uma palavra
já mais profunda. Ele disse, ó, se arrepende. Sim. Porque ele sabia. Eu até tenho uma explicação para isso aí, tu estava falando, estava vindo aqui. É o seguinte, esse dinheiro que ele tinha era fruto da magia. Era fruto que ele ganhava. É profundo isso aí. E a Ananias e Safira não, era puro. Era puro dinheiro, né? Então o peso era muito maior para a Ananias e Safira. É verdade. Né? Então, quer dizer, quando a gente vive isso tem a ver com o nível de tá ficando profundo o negócio. O nível de autoridade e de unção do ambiente. Quando o nível de autoridade e de unção está maior, quem está abaixo acaba Sim. se expondo, entendeu? Sim. E aí, esse que está abaixo, se ele tem consciência, ele precisa fazer o quê? Correr, buscar mais para poder crescer, entendeu? O desejo do seu coração. Agora dando um testemunho sobre essa questão da unção e do Espírito Santo, quantas e quantas pessoas a gente não ora por elas e elas dizem assim, nunca mais tinha sentido o poder do Espírito Santo, nunca mais tinha sentido a glória e a graça de Deus, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo, só que tendo temor. Amém. Tendo temor pela presença do Espírito Santo, porque não tem algo mais precioso sobre a face da terra do que a presença do Espírito Santo. Então, se tu ter temor pela presença dele, tu nunca vai operar em outros espíritos. É verdade. Porque o teu temor vai te trazer prudência. É verdade. Vai te trazer prudência. É o espírito de temor, como dizem em Isaías. Vai te trazer prudência para tu não poder, tipo assim, agir precipitadamente ou fazer algo da tua carne ou do teu entendimento, ou tentar subornar, ou tentar barganhar com o Espírito Santo, ou tentar comprar, vender, ou mentir. É verdade. Quando tu tem esse temor, tu entende que o Espírito Santo não tem como enganar o Espírito do Senhor. Amém. Porque ele sonda o coração do homem. Então, se tu tá mal, ele sabe. Então, quando tu tem esse temor, tu chega nele, o Espírito Santo, eu tô mal. É verdade. Não tem, eu tô mal, eu não tô bem. Sim. Aí, tu falando para ele vem com essa graça e começa a te aperfeiçoar na tua fraqueza. Amém. Então, é verdade. Eu vejo que é isso aí, o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa e, como o Marquinhos bem disse ali, o Espírito Santo é um ministério e ele tem um ministério de servir a igreja, para cooperar com a igreja. O Espírito e a noiva dizem vem, Maranata dizem vem. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que está cooperando com a igreja. Então nós não conseguimos enganar ele. Toda vez que nós estamos ministrando em altares ou não em altares, ministrando pessoas, Amém. Com esse mesmo pensamento do Simão Mágico ali, com esse mesmo espírito do Simão Mágico, tu não estás ministrando por intermédio do Espírito Santo. Tu está ministrando por intermédio de outro espírito. Ou até às vezes o cara não consegue. Porque na verdade a gente fala em altar, né, Jean? Tu falou em altar. Para a pessoa ministrar no Espírito Santo, ele tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo fora do altar, né? Para poder chegar lá e ele ter convicção que aquilo que está vindo sobre ele é do Espírito, né? Então é uma experiência. O Branhim só jogava o casaco dele porque ele sabia que tinha uma experiência com o Pai, né? Sim. Né? Tinha uma experiência com o Espírito Santo. Paulo orou pelo Eutico, que caiu lá, porque sabia que ele tinha uma experiência com, né? Pegando a parte bíblica, né? Sim. Então, quando a igreja não tem uma experiência com o Espírito Santo, ela vive a primeira fase dessa palavra. É verdade. Que é a salvação. É verdade. Mas ela não consegue entrar no Espírito. Aí entra... Não consegue entrar na revelação. Na revelação do Espírito, que é o que move a igreja. Na
revelação, para andar, né? Exatamente. E aí o que acontece? Com a falta do Espírito Santo, a igreja vai sendo mais fácil para manipular ela. Mais manipulável é, né? Mais manipulável é. E aí é que tá. O que acontecia com Pedro lá? Cara, ele não era manipulado. Com O certeza. apóstolo Paulo, o cara não era manipulado. Tu é um deus Júpiter, tu é o deus Mercúrio. Os cara, Além da manipulação, eles tinham um temor muito forte. Os caras em Atenas, Atenas, né? Atenas. Ali era Efésios ali. Efésios, né? Os caras em Efésios ali tentaram fazer Paulo de Deus, e mesmo assim ele foi imanipulável, foi apedrejado por ser imanipulável. Então eu vejo que o temor da igreja vai trazer esse espírito para não ser manipulado por as circunstâncias que vão acontecer no nosso caminho, no meio do caminho. Eu vejo que muitas pessoas vão se achegar a nós com propostas diabólicas. É verdade. Com propostas como a proposta do Simão Mágico. Propostas malignas. Só que nós vamos olhar para elas e vamos fazer que nem Pedro. Te arrepende. Porque é um fel de amargura aí, tá? Tem um laço dentro de ti. Fel de iniquidade. Amém. Então eu vejo que a igreja, ela precisa amadurecer nisso. O que aconteceu lá naquele inteirinho? Tinha um evangelista fazendo o trabalho dele, um trabalho lindo. Quando chegou o apostolado para estabelecer algo, estabelecer um fundamento, o ministério do Espírito Santo, o inimigo viu uma oportunidade de trazer uma bagunça, só que eles operavam no mesmo espírito. Quando chega o apostolado, o evangelista permitiu o apostolado ministrar o povo, o ministério do Espírito Santo. Amém. O evangelista se retraiu. Agora eu preciso deixar eles trazer esse ministério a todo. Preciso deixar eles cumprir esse ministério deles, né? Por isso que eles foram chamados para vir para cá, para trazer o ministério do Espírito Santo. E aí o que acontece? Depois veio o Simão ali e eles colocaram ordem na casa. Porque senão muitos mais Simãos iam vir ali. Iam se aproveitar da situação. Veja, ele saiu de um dia para o outro, de uma hora para outra. Ele saiu de fazer magia para tentar manipular uma situação que ia entrar, e já queria entrar no ministério. Estou na igreja, vou subir no altar, tipo assim. Isso entendeu? aí, eu já vou subir no altar, já vou entrar no ministério e já vou vender a unção do Espírito Santo. A intenção do Simão Mágico, agora vamos entrar no profundo. A intenção do Simão Mágico não era somente receber o Espírito Santo. Ele viu que o Espírito Santo era mais tremendo que as suas magias, que as suas ilusões, e ele disse: eu tenho muito mais facilidade de receber lucros falando sobre o Espírito Santo do que nas minhas magias. Essa era a intenção dele. Sim. Trazer um benefício, lucros, por intermédio do Espírito Santo. E aí entra o que Pedro falou, que por isso que tem iniquidade. E entra o que Pedro falou. Que era uma reiteração, né? Uma repetição. Então é uma palavra muito forte, assim. E eu acho que uma segunda-feira de carnaval, né? Mas bênção de Deus. E é isso, irmãos. A palavra, ela está à nossa disposição, né, gente? Sim. Ela está perto de nós, né? Mas o Espírito Santo quer ter um relacionamento conosco, né? Um relacionamento íntimo. É um relacionamento íntimo. Se um dia passou pela tua cabeça, pelo teu coração, de comprar as coisas de Deus, de comprar o Espírito Santo, de comprar a unção, eu falo a mesma coisa que Pedro falou ali: te arrepende. Há tempo. É verdade. Tem tempo de arrependimento. Te arrepende e volta para o Espírito Santo, volta a ter um coração puro. Amém. Porque o Espírito Santo sonda o nosso coração e ele opera em corações puros. Amém. A fé e o coração puro são duas coisas. A fé e a consciência limpa
Amém. que é o coração puro. É verdade. São duas coisas que operam juntos. Duas chaves. São duas chaves que operam juntos. Porque se tu tiver a consciência suja, mesmo que tu tenha fé, a tua consciência sempre vai te acusar. E aquela acusação sempre vai ser uma interferência no teu relacionamento com Deus. É verdade. Eu falo sobre isso no livro também. A interferência sobre o relacionamento com Deus, aquilo que nos traz interferência no relacionamento com Deus, que são as acusações na mente e no coração do homem. Amém. Profundo. Então eu vejo assim, que são dias, né? São dias em que a igreja vai se posicionar e ver e perceber que o ministério, isso que o Marcos trouxe é profundo. O ministério do Espírito Santo é puro. Não, é uma coisa muito, muito verdade, assim, que hoje, eu gosto muito, eu sempre falo disso, eu gosto muito de Lucas 2, quando Jesus é apresentado no templo. Sim. O Simeão, Ana, e essa palavra, até eu lembrei hoje, você lembra que a gente fez uma vez a vigília da proclamação? Sim. A gente fez duas. Sim. Fez uma aqui e uma lá em cima. Sim. Na congregação. E eu lembro que lá aconteceu um fato interessante. Como começou mais tarde, eu fui fazer a abertura na oportunidade, eram umas 10, quase 10 horas. E daí quando eu fui fazer, eu senti literalmente assim, ó, o Espírito Santo sendo liberado no ambiente. Literalmente assim, ó, unção, né? saindo. É unção. E o ambiente mudou, entendeu? É unção, é isso daí que aconteceu com os apóstolos. Sabe, foi isso, foi muito foram, verdade. Assim. Eles foram para ministrar essa unção. Quando tu fala com uma pessoa que não conhece o Espírito Santo, tu pode estar conversando com ela sobre coisas naturais, sobre coisas normais, e o Espírito Santo vai te conduzir naquelas coisas normais, no natural ele vai te conduzir. Tô falando lá sobre o serviço, sobre o trabalho. No natural ele vai te conduzir a te levar para o espiritual. Amém. Amém. E depois que ele te conduzir para te levar para o espiritual, que é aquela pessoa que tu atraiu a atenção daquela pessoa, ele vai te conduzir a liberar a unção. Amém. Porque a vontade dele é que essas pessoas sejam tocadas. É verdade. A vontade do Espírito Santo é que pessoas sejam tocadas. Então eu vejo assim, Marcos, que essa unção está sobre nós. Amém. Então, muitas das vezes nós somos, como o pastor falou ontem, a nossa mente nos engana. Claro, com certeza. Com certeza. Nossa mente ali, trabalhando ali, tentando nos enganar o tempo todo, para dizer que essa unção, esse poder, essa graça não está sobre nós, né? Ou algum dia que tu esteja triste, algum dia que tu esteja algo errado, algo ruim acontecendo na tua vida, daí a tua mente te mentindo para tu não operar nesses sinais, nessas maravilhas. É verdade. Não, e se tu analisar dentro disso aí que tu está falando, a única pessoa que pode se opor, eu sempre aprendi isso e guardo isso para mim, né? A única pessoa que pode se opor ao Espírito Santo é o homem. É verdade. Entendeu? Seja no ambiente, porque se naquele momento eu travo, entendeu? Se tu para, né? Ele também para. Quantas vezes não aconteceu contigo? Hoje eu lembrava daquele dia, se o rapaz estivesse aí, daquela vez que nós estávamos no Restitui lá, lembra? Sim. Sim. Nós fazia... O Marcos nos levava lá, ele, o Jorginho, não sei se os O Eric, onde não foi? O Eric. O Eric também ia, né? Nós ia no desafio jovem, pregar o evangelho lá, nós tínhamos experiências. O Marcos ia toda quinta, né, Marcos? Toda quinta. Tem que voltar, né, esse tempo, Marcos. Tem que voltar a pandemia tem que voltar cara, eu posso contar um testemunho para vocês sobre isso, eu nunca falei sobre isso. Eu me lembro que a pandemia entrou aqui de final de 19, ali de dezembro, né? Para adiante, né? Sim. E a gente estava ali 1 ano. Daí eu me lembro que eu tinha um compromisso com os caras. Os caras me davam uma oferta para mim ir lá e ministrar. Daí tá, beleza.
Daí eu me lembro que eu estava no monte e eu falei pro papai, papai, estou 1 ano ministrando e eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar e eu não tenho condições. Isso foi de manhã, fui pro monte, daí depois peguei e fui para lá, para Sapiranga. Cheguei lá, o cara falou para mim, Marcos, tem uma coisa para te falar. Eu disse, pode falar? Eu acho que nós vamos ter que parar o contrato. Tu vir aqui, porque agora esse negócio do Covid e tal, a gente também tá nos recursos. Daí eu disse, fica tranquilo, irmão. Os recursos foram diminuindo para eles. Daí mas eu tinha orado naquele dia. Tipo, naquele domingo para segunda, entendeu? Sim. E aí, quando chegou lá, eu falei... Tu tem o contato deles ainda, Marcos? Cara, eu devo ter no outro celular. Tenta pegar o contato deles para nós marcar uns cultos de noite. O Vladimir, sim. Na noite daí nós marcamos. Podemos ver sim. Marcamos culto na noite, assim, nem que for uma vez por mês. Amém. E essa foi uma experiência... Poder evangelizar ali. Aí eu me aliviei, né? Porque, tipo, eu pedi para Deus no outro dia, entendeu? Todas as vezes que eu fui levar uma palavra em desafios jovens, a unção de Deus veio violenta, veio forte, veio poderosa. Por quê? Porque Deus verdadeiramente quer libertar esses jovens. Amém. De prisões emocionais, amém, de prisões físicas, amém, de prisões financeiras, amém, de prisões da drogadição. É verdade. E é um povo que quando pega a palavra de Deus, é um povo sedento. Uhum. Tu for ver ali, tem vários ministros da palavra de Deus que um dia tiveram nesse nível, nesse mundo aí, por exemplo, Luiz Hermínio, pastor Júnior Trovão. Verdade. Tem vários e vários homens de Deus ali que tiveram ali e Deus fez a virada na vida deles. Deus, ele ama isso. Amém. O Espírito Santo ama isso, né? Nós estamos indo finalmente, então, Marcos. Isso. E até em cima do que tu tá falando, Jean, eu tava hoje... Eu estou num propósito, não comentei contigo, mas vou comentar depois. E eu estava lendo que até a gente já comentou sobre isso, que o Senhor, ele queria abençoar a terra, sim, mas ele também queria abençoar o homem. Na verdade, ele queria abençoar o homem mais que a terra, mas abençoar a terra, abençoar o homem é a mesma coisa. Porque ele quer mudar a sorte, porque aquele homem vai ficar naquele lugar, então aquela terra também tem que ser abençoada. Sim. Né? Então, o caso do cara da droga, não importa o último estágio dele. Sim. Entendeu? O que importa é que se o Senhor abençoou ele, para ele ser liberto, para ser transformado, entendeu? Ele vai ser transformado. Sim. Ele apenas precisa crer e lutar porque vai ter aquele momento, né, que nem tu diz, oscila, de batalhazinha ali, entendeu? Vai ter, isso aí é normal. Só que Deus, ele vai ter um momento em que vai ser o romper. Vai ter o primeiro momento, que é o evangelismo, que é o primeiro toque do Espírito Santo. Amém. Que a pessoa conhece o poder de Deus, que a pessoa é liberta, que ela é tocada pelo poder do Espírito Santo. Há palavras de conhecimento, de sabedoria, há palavras de profecias, e ela é tocada ou até cura. Eu já orei por aqui na igreja mesmo, já orei por pessoas que estavam com problema nos pulmões e foram curadas. Glória a Deus. Ali aqui na igreja mesmo, os moradores de rua vieram, eu orei por pessoas que estavam com problema nos pulmões, foram curadas. Então até cura mesmo, Deus, ele move essa cura aí. Deus, ele move esses sinais. E isso daí faz com que esse povo ele se volte para Deus. Esse é o primeiro contato. Amém. O segundo contato é o período em que ele vai passar pelo processo. Só que o terceiro, que ele está passando pelo processo, né? Então, tive 2 recaídas, mas não quero mais. Eu disse, não quer mais? Tá no caminho ainda. Tu tá no caminho ainda. Eu acho horrível, agora eu acho horrível minhas recaídas. Tu tá bem. Sim. Eu falo para as pessoas... Tá começando a rejeitar. Tu tá bem. Tu tá achando ruim tuas recaídas. Antes, para ti, tanto faz quanto tanto fez. Agora já tá rejeitando. Daí o terceiro é
com um momento em que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, convence o cara. Amém. E aí não tem. Uma transformação. Aí não tem. Aí não tem. É verdade. Aí não tem mais volta. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero orar, já vamos orar também pelas pessoas que estão nessa situação aí de drogadição. Amém. Você que está passando por esse problema de drogadição, você que está passando por esse problema de prostituição, você que passou por um centro de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, que não aguenta mais as tuas noites sendo perturbada por demônios, não consegue dormir, tem visões malignas, tem visões das trevas. Você que há tanto tempo nunca teve um bom relacionamento com seus pais, você que nunca teve um bom relacionamento com seus irmãos, com a sua família, e você culpa eles do seu sofrimento, eu quero te dizer que o Senhor Jesus está aqui para te curar e para te libertar. Amém. Quero declarar a glória de Cristo sobre a tua vida. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E que você seja livre. Nesse exato momento você seja livre. Amém. Todo o desejo que você tem da drogadição seja aniquilado nesse exato momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as visões demoníacas que você tem há tanto tempo, todo medo, esse espírito que está te aprisionando, nós declaramos em nome de Jesus, por retirada da tua casa, da tua vida e dos teus pensamentos. Amém, Jesus. Agora, nesse exato momento. Em nome de Jesus. Esse programa vai alcançar muitas vidas, irmãos. Eu creio em nome de Alcançar Jesus. muitas vidas aí, para trazer libertação para esse povo. Amém. Estão todos